Fala aí, antenados, aqui é o Wesley, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Infraantenada. No vídeo de hoje vamos falar sobre esse carinha aqui. Ele é um TP-Link SG105E, ele também tem um modelo 108E. A diferença basicamente dos dois modelos é que um tem 5 portas, o outro tem 8 portas. De primeira já deixa um grande aviso. Esse cara aqui ele é gerenciável, porém, se você não pegar esse modelo 105E, 108E, você vai pegar a versão desse modelo aqui que não tem gerência. Então, fica esperto. Vamos falar então sobre esse carinha aqui, como fazer configuração de VLANs, mais algumas outras coisas, técnicas dele. Bora lá! Bom, a primeira coisa que eu quero falar sobre ele é que ele tem 5 portas. É simples isso, né? Porque eu já falei o modelo do... não faz sentido algum, mas ok, né? Ele tem 5 portas nesse modelo e o 108 tem 8 portas. É a única diferença entre os dois. Todos os dois fazem exatamente a mesma coisa, têm as mesmas características. Claro que o throughput aumenta um pouquinho porque tem mais portas. Mas o que eu gosto desse cara aqui é o quê? Ele tem um corpo de metal, então acaba que para dissipação de calor eu acho ele um pouquinho melhor. Eu vou deixar aqui nos cards o vídeo que eu falei sobre o meu outro switch também, que é um Flex Mini da linha Unify. A diferença entre os dois basicamente é que esse cara aqui ele tem um corpo metálico e o Unify Flex Mini ele não tem corpo metálico, é plástico. E a fonte também é um pouquinho diferente, tudo mais, é USB-C, esse aqui já é um conector normal e tem umas características mais técnicas que são um pouquinho diferentes. Por exemplo, esse cara aqui a gente tem o Spanitree e já o Flex Mini não tem. E tem mais algumas outras coisinhas assim em cima de VLANs, por exemplo, que um tem e o outro não tem. Mas vamos deixar isso para daqui a pouco. Vamos me acompanhar aqui no computador. Basicamente eu estou com as especificações abertas. Eles são 5 portas gigabits. Então aqui ele tem mais ou menos ali o quanto máximo de cabo de rede. Normalmente é 100 metros, né? Normalmente. Mas sempre tem aqueles malucos que conseguem fazer cabo de 130, eu já vi isso funcionar. Ele não tem ventoinha, é uma coisa importante, porém como ele tem esse chassi metálico, acaba que para dissipação de calor é um pouco melhor. Ele tem uma taxa de encaminhamento de 7,4 milhões de pacotes por segundo, é bem interessante. Trabalha com Jumbo Frame também e tem QoS, também temos IGNP Snooping. Temos Link Aggregation, é bem interessante isso. Link Aggregation, espelhamento de porta, diagnóstico de cabo, prevenção de loop, como eu falei, a gente tem Spanitree nele, ou seja, se você conectar 2 portinhas ali e fechar um loop, não vai estragar sua rede. E suporta até 32 VLANs simultâneos, ou seja, 32 VLANs configuradas lá, funcionando tudo certinho. Bom, esses aqui são as especificações bem básicas, eu não vou entrar muito em detalhe nisso. Eu acho que é funcional, se você quer colocar na sua mesa, quer fazer igual a minha aqui, o meu uso básico para esse cara aqui, ele fica no meu corredor, então ele recebe um trunk do meu UDM Pro e distribui para o meu Access Point, para o meu escritório, para a sala e mais alguns outros pontinhos de rede, beleza? Esse é o uso desse carinha aqui. Bom, dito isso tudo, vamos ligar ele e vamos começar a configuração. Uma coisa bem importante a falar é, você ligando esse carinha aqui, ele está zerado, resetado, não tem nenhuma configuração nele no momento. Eu conectei apenas um cabo aqui e esse cabo ele está chegando numa VLAN aqui já específica, Access, então não preciso me preocupar. É a minha VLAN de gerência que está chegando nele. Eu tenho um DHCP ativo, é necessário um DHCP ativo para você poder iniciar a configuração desse cara. Ele pega um IP por DHCP, então aqui, como vocês podem ver na minha tela, eu já sei o IP, eu já setei um IP para esse MAC address, então é 1.20. Bora então lá ver o brinquedo. Aqui nessa tela a gente basicamente é só admin. Se você tiver qualquer dúvida, você consegue encontrar tanto o MAC address quanto o usuário e senha embaixo, na parte de baixo do seu switch, bem tranquilo. Damos Enter e entramos aqui nesse carinha. Bom, aqui ele vai me dar informação, por exemplo, de versão de firmware, versão de hardware, algumas outras informaçõezinhas, e aqui a gente tem o nosso menu. No menu de sistema a gente consegue as informações, configuração de IP, então eu posso habilitar o DHCP ou desabilitar e colocar um IP fixo, fica a critério.
Consigo criar contas, no caso aqui um novo usuário ou então trocar a senha. E eu tenho a parte System Tools, que é bem interessante. Eu posso fazer um backup da configuração e restaurar essa configuração. Posso colocar ele para resetar, posso fazer um reset, rebootar no caso, desculpa, e posso fazer também um reset de factory, ou seja, eu restauro para as configurações de fábrica. Posso fazer o upgrade também, então é bem interessante. Aí aqui a gente já entra no que? No menu Switching, onde a gente tem configuração de porta, onde eu posso setar manualmente half duplex, full duplex, qual velocidade eu quero trabalhar, se eu quero controle de fluxo ou não, status, se eu vou desativar aquela porta ou não desativar, posso desligar ela, mesmo ela estando conectada. E aqui embaixo ela mostra para mim também as informações de como que está agora. Eu posso brincar de GNP Snooping, tá bem ativo por padrão, Link Aggregation, então aqui ó, Link Aggregation eu posso pegar aqui e escolher quais portas eu quero, criar o lag 1 e por assim vai. Em Monitoring, o que temos aqui? Eu consigo ver as estatísticas de porta, eu posso espelhar uma porta em outra porta, isso é muito interessante quando você está querendo fazer captura de pacotes e tudo mais e o dispositivo não te oferece essa opção de captura de pacotes, então você, basicamente tudo que está chegando para ele você consegue espelhar para outra porta e pegar o pacote ali naquela outra porta. Você consegue fazer um teste de cabo, por exemplo, tipo, vou fazer um teste do cabo que eu tenho aqui, vamos ver se vai dar certo. Ele deu como normal, ou seja, não tem nenhum problema, e deu distância de 1 metro. Tem mais de 1 metro esse cabo, mas é aquilo, né? Não dá para ter 100% de certeza. Loop Prevention, você pode habilitar ou desabilitar. E VLANs, essa parte ela é bem chatinha, então eu vou deixar por último, a gente já volta para cá, porque o que eu quero explicar para vocês nesse vídeo é como configurar as VLANs nesse cara. E temos também aqui QoS, então a gente pode fazer o QoS baseado em porta, aí você seleciona a porta, qual vai ter prioridade, 802.1p ou DSCP 802.1p Based. Você pode escolher como você quer trabalhar com o QoS. Você também pode limitar banda, tanto entrante quanto sainte, numa determinada porta. A gente sabe que a porta é giga, você não quer linkar ela a menos do que giga, então você quer tipo, limitar a 1 mega, por exemplo. Você pode limitar 1 mega aqui. E Storm Control é a quantidade de pacotes no máximo naquela interface para evitar alguns problemas de tempestade e tudo mais. É bem interessante também. Então vamos agora configurar a VLAN para o computador aqui. Bom, basicamente a gente tem 3 modos de VLAN nesse switch, que é o MTU VLAN, o Port Based e também o 802.1Q. Uma característica desse cara é que a gente só consegue trabalhar com uma versão de VLAN por vez. Normal. Então, a partir do momento que eu vim aqui, ó, por exemplo, eu vou habilitar a configuração por porta. Ele vai avisar, ó, o 802.1Q e MTU vão estar desabilitados automaticamente. Eu pergunto se é isso mesmo que eu quero. Ele vai ativar e pronto. Então, eu vou mostrar 802.1Q porque eu acredito que é o melhor tipo de VLAN para se trabalhar. Quem já é da área de redes e tudo mais já está mais acostumado, que é com tag, tudo certinho ali. Eu acho que fica bem mais simples para a gente trabalhar e também usar junto com outros dispositivos da nossa rede. Então vamos lá, habilitando e vamos começar a brincadeira. Uma coisa que é um pouco chato desse switch e a gente vai ter que se acostumar, no meu caso eu já acostumei até, essa VLAN ID1 aqui, ela basicamente é o que? Ela é a VLAN de gerência, a gente não pode deletar ela e não tem como trocar a VLAN de gerência desse cara para outra. Por exemplo, num switch Cisco a gente poderia trocar a VLAN 1 para a VLAN 37, por exemplo. Bem aleatório mesmo esse número. Então, aqui nesse caso a gente não tem como fazer isso. O 802.1Q a gente trabalha de 2 maneiras aqui. A gente tem que fazer 2 configurações sempre, que é o que? A gente vai ter que fazer a configuração da VLAN e depois o PVID da porta. Já explico o porquê. Então, aqui em casa, por exemplo, eu tenho a VLAN minha de rede home, que é a de casa, eu tenho a minha VLAN de IoT, tenho a minha VLAN do meu REC lá,
tenho diversas VLANs. Então o que eu vou fazer basicamente é o que? Eu vou colocar o ID de uma VLAN, que é a VLAN 20, é a minha home. Beleza, agora o que eu vou fazer? O meu uplink aqui está na porta 1, tá? Então, o que eu vou fazer? Todas as VLANs vão vir para mim na porta 1. Então, eu vou ter um trunk que vai vir no meu DM Pro e vai chegar na porta 1. Simples assim. Então, como que eu vou configurar essa VLAN 20, por exemplo? A VLAN 20, ela vai vir com um tag na porta 1. Por quê? Ela vai vir tagged. Por quê? Ela precisa vir com a tag. Quando você tem um trunk, você tem basicamente a VLAN ali passando com a tag dela. Agora, se você tivesse uma porta acesso, uma porta de acesso, ela normalmente tira essa tag e deixa passar. E coloca depois quando está entrando na porta. Então, essa é a noção que a gente tem que ter. Então, a porta 1 ela vai estar tagueada. Agora, digamos assim, essa VLAN 20, que é a minha rede de casa, eu vou configurar a porta 2, por exemplo, para ligar o meu notebook aqui. Então, eu tenho que vir aqui na porta 2 e falar, olha, a porta 2 ela vai estar como untagged, ou seja, ela vai estar sem a tag. É basicamente a analogia de uma porta de acesso. Então, a partir do momento que eu estou entregando uma VLAN untagged, numa determinada porta, o que rola? Eu tenho que ter em mente que eu não vou botar nenhuma outra VLAN naquela porta, tá? Não posso. Essa é a ideia. Ela é acesso, somente ela. Acabou. A não ser que você queira trabalhar com talvez VLAN nativa. Só que aí é um pouquinho mais para frente a gente fala sobre isso. E vamos lá, na porta 5 eu quero um outro trunk, porque eu tenho um access point e eu quero configurar ele nessa porta aqui. Então esse access point vai receber essa VLAN. Então eu vou colocar tag também. A porta 3 e 4 ela entra aqui como not member, porque essa VLAN 20 não vai existir em nenhuma dessas duas portas, porque eu não quero. Basicamente isso. Então, pronto. Adicionei a VLAN 20. Digamos agora que eu quero adicionar a VLAN 30, que é a minha VLAN de IoT. Então, vamos lá de novo. A porta 1 é uma porta trunk, então ela tem que estar tagueada. E a porta 5 também é uma porta trunk, porque é a porta do meu access point. Então ela também tem que estar tagueada. E eu não vou colocar nenhuma outra porta, porque dispositivos IoT normalmente são Wi-Fi. Normalmente. Mas tem alguns que são cabeados. Mas aqui em casa, a única coisa que não é só Wi-Fi é a minha câmera, que ela também pode entrar um cabinho de rede, mas não é o caso. Então, adicionei aqui. Já tenho agora a VLAN 20, a VLAN 30, ambas passando no trunk e vamos lá. Agora, digamos assim, Wesley, eu resolvi mudar, agora eu quero botar também na porta 3 um outro computador na VLAN 20. Então vamos lá, VLAN 20. Eu só de escrever o ID da VLAN, ele já vai trazer para mim novamente a VLAN 20. Então, VLAN 3, porta 3, um tagged. Adicionar, modificar. Aí se você ver aqui, ó, membros de 1 a 3 e 5, só a 4 que não é membro da VLAN 20. As portas tagueadas é 1 e 5 e as portas sem tag é 2 e 3. Agora entra uma coisa que é muito importante e muito chata. A VLAN 1. A VLAN 1 ela é problemática. Vou explicar o porquê. Essa VLAN 1 ela é a nossa interface de gerência e é aquilo. Fica meio zoado se você mexer nela, mas vamos lá. A VLAN 1 ela tem que passar tagueada na porta 1, tagueada na porta 5 e não membra nas outras portas. Teoricamente, deveria ser assim, só que o meu ambiente aqui, a minha VLAN 1, que é a minha VLAN de gerência, ela não tem uma tag, ela é nativa. E por ser nativa, ela não tem tag nenhuma. Então eu vou colocar como untagged. Desculpa, eu apertei aqui errado. Eu vou colocar como untagged tanto na porta 1 quanto na porta 5. E vou colocar como não membro em nenhuma das outras portas. Adicionar, modificar. Aí, ó, começa a brincadeira. A porta 4, ela não é membro de nenhuma VLAN. Ele começa a reclamar.
Isso é chato. Então, o que a gente faz agora? Vamos colocar como tagueada por enquanto, para a gente mexer, e vamos criar a nossa VLAN 50. A VLAN 50 é a minha VLAN do hack. Vamos colocar ela aqui, ó, como untagged na 4 e tagged na porta 1 e 5. Vamos adicionar. E vamos de novo na VLAN 1. A VLAN 1 estava me dizendo que eu não poderia fazer isso aqui, que é o que? Colocar todas as portas que eu não vou utilizar como não membro. Então vamos modificar aqui novamente, vamos ver se deu algum erro. Ele permitiu. Só que aí, aparentemente, continua tudo funcionando aqui, né? Vamos até dar um pingzinho aqui. Continua funcionando lindamente, maravilhosamente. Perfeito. Eu já tive casos de, às vezes, parar de funcionar do nada a VLAN 1 nesse switch, nessas configurações e tudo mais. Então agora vamos para a outra parte. O PVID. Aqui a gente já fez a configuração básica do que a gente queria, das portas e tudo mais, só que agora a gente tem que configurar o que? As tags de entrada. Aqui, a princípio, todas as portas elas estão tagueando para VLAN 1. Não vai ser bem isso que a gente quer. Então, PVID 1, a gente vai selecionar ali, vai escrever o ID do PVID e vamos selecionar a porta 1 e a porta 5. O que isso quer dizer? O PVID é todo pacote que não tiver tag nenhuma de VLAN, ele vai adicionar essa tag 1. Então, a princípio, a minha nativa está na 1 e na 5, eu vou adicionar na 1 e na 5. Ok, agora então a gente tem a 20. A VLAN 20, ela está na porta 2 e na porta 3. Então vamos selecionar a porta 2 e porta 3. Pronto. E a minha VLAN 50, que foi aquela que a gente fez o teste agora, ela está lá na minha porta 4. Pronto. Na teoria tá lindo. Na prática, a gente só vai saber quando começar a testar. Então, já a gente chega lá. Conseguiram entender, então, como que a gente vai trabalhar com o PVID? O PVID é basicamente a tag que a gente vai estar colocando naquela porta que vai chegar sem nenhuma informação. Então, se você tem uma porta de acesso, por exemplo, acesso à VLAN 20, você tem que colocar o quê? Para dentro do switch, ela vai receber a tag 20. Então, a gente vai e coloca o PVID lá. E se você estiver trabalhando com uma VLAN nativa, você também vai colocar aquele PVID lá. Então, a VLAN nativa, no caso aqui, é na porta 1 e na porta 5. Na porta 2, a porta 3, a porta 4, a gente não tem VLAN nativa, beleza? Então, feito isso, tá aí configurado. A gente continua pingando lindamente aqui. Agora vamos para a prática que é doída. Vou abrir aqui meu UDM Pro e vou fazer a configuração do meu switch lá, a porta. Vou fazer a alteração dela para passar o tranque com todas as VLANs. Então, vamos aqui em dispositivos. Porta 4. Todos os profiles. Já apagou a porta. Já caiu a desgraça toda. E vamos colocar para pingar aqui. E vamos ver se a gente vai continuar funcionando perfeitamente como deveria. Ó. Tá pingando. Se tá pingando, deve estar funcionando. Então vamos abrir aqui novamente. System Info, tá direitinho. Vamos fazer uma coisa aqui. Dá uma olhada aqui nos clientes. Ó, por enquanto ele está aqui certinho. Rede de gerência, sem grandes problemas.
Então vamos fazer o seguinte. Esse cabinho amarelo vai ser conectado agora na nossa porta 2. E vamos abrir aqui as configurações de rede. E vamos descobrir o que vai rolar. Ó, me entregou aqui certinho da minha rede normal, então perfeito. Agora eu vou fazer o teste, vou colocar esse cabo amarelo na nossa porta 5, que é a porta que está um trunk, certo? Então nessa porta trunk ele vai receber algumas VLANs e também vai receber uma nativa. Então vamos lá, ó. A nativa ficou direto no adaptador, tá aqui ó, 1, que é a minha de gerência. A minha VLAN 20 está aqui, recebeu, que é a minha VLAN de casa. A minha VLAN 30, que é a IoT. E a VLAN 50, que é a de laboratórios, lá do REC. Então, só faltou a voice, que eu esqueci, que eu estou agora trabalhando com a VLAN só para voz. Esqueci de colocar aqui no switch, mas não tem nenhum grande problema. A princípio funcionou tudo lindamente aqui. Vamos desconectar aqui e vamos voltar para cá. Recapitulando então, como é que ficou a nossa configuração aqui. Vamos olhar aqui embaixo, nós temos a VLAN 20, a VLAN 30, a VLAN 50. As portas, então a VLAN 20, a gente tem duas portas de acesso, que é a porta 2, que a gente testou primeiro, e a porta 3. Fora isso, ela só funciona tagueada na porta 5 e na porta 1, que são dois trunks. A nossa VLAN 30 só funciona com VLAN, com nossos trunks no caso. A VLAN 50 funciona na porta 4, eu poderia até colocar aqui, mas não tem necessidade. E a nossa VLAN 1, ela só funciona na porta 1 e na porta 5, como não tagueada, porque ela é a nossa VLAN nativa. Eu particularmente aconselho você a utilizar a VLAN 1 sempre como nativa, untagged, para não ter nenhum conflito, porque se você acabar colocando ela como tagged, já me aconteceu isso, colocar ela como tagged nas portas trunks e não usar nenhuma nativa, e a 1 eu perder total gerência do switch. Infelizmente é um problema desse tipo de switch, não sei porquê, mas acaba que ele tem um probleminha ali, tudo mais com a VLAN de gerência, você não consegue mudar, então se você fizer uma caquinha desse tipo com ela, para de funcionar. Bom pessoal, era isso, espero que você tenha curtido, eu espero que tenha tirado todas as suas dúvidas a respeito desse carinha. Se você tiver qualquer dúvida, deixe um comentário aí abaixo. Eu vou ter prazer em responder seu comentário e lhe ajudar. Me segue lá também no Instagram, @infraantenada. Sempre posto coisa muito interessante por lá. Então, se você tiver mais alguma coisa, dá um grito aqui embaixo. Me chama lá no Instagram e até a próxima. Ah, não esquece de se inscrever no canal. Tô de olho, hein? Falou!